sai de uma caixa como essa, ganha um caráter mágico. Lembra? O som de um sonho traz o gosto da infância. E essa não é uma caixa de música, claro, comum. É um objeto raro. Foi fabricado em 1860, na Suíça. Faz parte da coleção Milton Gooper. E foi a partir desse acervo que o produtor musical, Leão Leibovitch, criou o CD só com canções de Vinícius de Moraes. O que a gente vê aí é uma união de 2 séculos de inovação tecnológica da indústria fonográfica, né? Você, a partir dos sons de caixas de música, criou um CD. Como é que você chegou a esse ponto? Como é que esse encontro aconteceu? É engraçado que começa com chegando a esse ponto, né? Porque a gente chega realmente a um ponto que é um ponto, acho que é clímax o tempo todo, né? Porque esse tipo de máquina é talvez a máquina mais humanizada que a gente possa encontrar, né? Ela pulsa, ela vibra de uma forma muito contundente para pessoas que estão ligadas à música, né? Eu sempre, desde pequeno, sempre fui muito ligado em música. E tanto é que eu montei uma gravadora de discos infantis, né? Exatamente porque eu acho que não tem essa coisa de ser criança, né? Alguma coisa feita para criança ou alguma coisa feita para adulto. Existe a coisa que é feita de qualidade e a coisa que não é feita de qualidade. Porque o adulto, ele, por educação, ele vai assistir, né, uma peça, um filme, ouvir um CD, e a criança não, a criança ouviu um pouquinho, não gostou, pegou e vai embora, né? Então eu procurei sempre observar esses critérios de qualidade, e quando eu me deparei com o mundo das caixinhas de música, eu vi que aquilo ali tinha em tudo qualidade. Qualidade pela música, qualidade pela maquinária, quer dizer, que as caixas de música vieram dos relojoeiros, né, suíços e alemães, então muito esmero e ao mesmo tempo que o encanto, provocava encanto, quando tinha a possibilidade de provocar um encanto. E aí nós fizemos isso, nós pegamos os sons das caixinhas de música, dessa maravilhosa coleção, e transformamos no CD, na Arca de Noé, de Vinícius de Moraes, todo repleto de caixinhas de música, com sons verdadeiros. Imagina o trabalho que deu para captar cada som e depois transformar numa adaptação de uma música de Vinícius, né? Foram meses de trabalho, né, Léo? Foram, olha, assim, Bom, tudo que é bom demora, né? Você vai fazer uma torta boa demora, né? Vai construir um bom carro, demora a linha de produção. A mesma coisa com esse CD, né? O que aconteceu? Quando fui para uma reunião com a Luciana de Moraes, filha do Vinícius, e ela já conhecia o nosso trabalho, né, de caixinhas de música. Nós fomos os pioneiros, entramos no Brasil com os sons de caixinhas de música. E ela, isso há quanto tempo, Léo? Isso em 94, há 13 anos. Há 13 anos, né? Meu pai mesmo colecionava caixas de músicas antigas e por influência do Dr. Milton Gooper, que foi o dono desse acervo maravilhoso de caixas de música. Então ele conheceu o Dr. Milton Gooper e um belo dia chegou em casa e disse: eu vou começar a colecionar caixas de música. Porque caixa de música é isso, caixa de música é aquilo, e eu era pequeno e comecei, isso já tem, né, 30 anos atrás. E eu comecei a ver, a tomar presença, a entender, porque as pessoas pensam que caixinha de música é, né, cordinha, bailarina, e quando começaram as caixas de música, que é uma coisa muito séria, uma história muito séria, né, a partir de 1820. Enfim, então, quando eu tive contato com isso, eu descobri que isso não podia ficar só reservado ao meu mundo, né? Ao mundo da minha família, isso precisava levar adiante. Então, a forma que eu tive de fazer isso foi produzir uma série de CDs de caixas de música, e agora, depois de 13 anos de trabalho, a gente coroou com o trabalho de Vinícius de Moraes. De música, podemos dizer assim, foi a primeira mídia, foi a partir daí que as pessoas puderam levar a música gravada para as casas, porque a partir de então ou tinha que se ter um instrumento na casa ou chamar uma orquestra para estar em casa, né? Então, quer dizer, a caixa de música é o primeiro CD da história? Pode-se dizer, exatamente, porque imagina, você está em 1810, só cantarolando, né?
Se quem for bom cantor, canta. Quem não for, tem que contratar um músico ou tocar algum instrumento. Mas a partir da tecnologia dos relojoeiros suíços e alemães que souberam dosar, quer dizer, ver a força da corda, domar a força da corda com o sistema do relógio, começou o que nós chamamos de música mecânica programada. É o início da programação, é mais do que o início da música dentro de casa, é mais do que a mídia, é a própria programação. Por quê? As caixas de música, as primeiras caixas de música eram feitas com cilindros de metal. Esses cilindros tinham pininhos, quando o cilindro rodava, batia no pente musical e provocava o som. Pronto, ali já entrou a primeira programação binária. Tem pininho, toca música. Não tem pininho, não toca música. E começou a se evoluir. Foi um escândalo. Por quê? Porque pela primeira vez você podia levar música para dentro de casa sem tocar nenhum instrumento e principalmente divulgar a música que acontecia na Europa para todos os lugares do mundo. Então, a partir da Suíça e da Alemanha, começaram a se desenvolver fábricas. Quando você pensa em caixa de música, fazer fábrica de caixa de música deve ser uma fabriqueta, um galpão, uma coisa assim. Chegavam a abrigar 300 funcionários. Começaram a fazer por escala. Então, o que aconteceu? A caixa de música de cilindro foi de 1820 até 1880, 1890. E a gente podia trocar o cilindro? Isso. Era como disco o cilindro? As primeiras não. Depois inventaram um mecanismo de você poder trocar o cilindro. Então você botava o cilindro debaixo do braço. Vou sair daqui com 12 músicas. Então vendia-se cilindro de Mozart, cilindro de Liszt, cilindro de Beethoven. Árias, valsas, polcas. Isso, desculpa, Leão, não é a pianola, né? Não, a pianola já é outra coisa. Mas é posterior, é caixa de música. Uma caixa de música, você vê porta-joia da cordinha, aquilo ali, lá dentro, você não é nada mais nem menos do que um cilindro e um pente musical. Só que quando inventaram esse sistema, era tudo muito caseiro, era um produto destinado a residências. Né? E o que aconteceu? Há residências de pessoas ricas e pessoas pobres. Então haviam as caixas de música pobres, as menorzinhas, mais simples, feitas numa escala um pouco maior, e caixas muito elaboradas, né? Principalmente a Charles Payard, Ernest Payard, são tradicionais fabricantes relojoeiros, né? Suíços e alemães, começaram a introduzir elementos na caixa de música. Ou seja, se já que havia o dispositivo, havia o cilindro, havia a corda, esse dispositivo poderia também disparar outros elementos. Então começou a entrar tamborzinho, campainhas com borboletinhas, tudo esmaltado, verdadeiras joias. Castanhola, evoluiu tanto que havia até com acordeons, violinos, 3 violinos tocando ao mesmo tempo. A partir do cilindro, o que aconteceu? Quando durou o período até 1880, 1890, já estavam batendo nos calcanhares da Revolução Industrial. E com a Revolução Industrial veio também o conceito de que era preciso lucrar muito com uma linha de produção. Enfim, precisava, tudo que fosse produzido teria que se produzir em linha de produção, porque senão não compensava. O que aconteceu? Essas grandes fábricas começaram a desenvolver um sistema, porque o cilindro de metal muito pesado. Muito caro também, né? Muito caro, né? Muito material. Então começaram, em vez do pino bater direto no pente musical, esse pino bateria numa rodelinha e essa rodelinha acionaria o pente musical. Pronto, abandona-se o cilindro e entra-se com a tecnologia dos discos de metal.